Oh, sha la 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 la. Oh, sha la 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 la. Oh, sha la 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 la. Ah, repare, menino! Reconhece essa voz? Sim, eu voltei! E dessa vez com o Se a Veste Não Cast, te contando curiosidades que talvez você não saiba sobre o Agreste de Sergipe. Nós somos a equipe Se a Veste Não, que Sergipe é dos então. Se a veste não. Bem-vindos ao nosso quarto episódio do Se a Veste Não Cast. E a curiosidade número 4 tem o tema de... Você sabia que o Poço das Moças tem uma lenda? Olha, diz a lenda que o poço ganhou este nome porque um morador da região avistou duas moças tomando banho lá e simplesmente sumiram, gente. E o pior, sem vestígios algum. Como se tivessem dito, abracadabra, nos tire da água e pô, sumiu. Simplesmente. Muito louco mesmo. Mas e aí, vocês já conheceram essa beleza natural da nossa terra Sergipe? Sobre a questão geológica, da formação desse poço, eu realmente não sei. Mas a professora Luísa super sabe e vai nos explicar agora. Vem, professora! É isso aí, Emily. Olá, queridos ouvintes do Se a Veste Não Cast. E as curiosidades do estado de Sergipe não param por aí. Itabaiana tem muitas histórias para contar, mas hoje nós vamos falar sobre a formação geológica do Poço das Moças à luz da ciência geográfica. A Serra de Itabaiana é um dos atrativos turísticos do nosso estado. Há constantes visitas de pessoas ao Poço das Moças como atividade de lazer. As pessoas são atraídas pelas piscinas naturais de águas escuras no Riacho dos Negros. O poço tem uma formação geológica classificada como caldeirão. Aqui no Nordeste brasileiro, essas formações chamadas de caldeirão ou marmita também são conhecidas como sumidouro. Esses sumidouros, eles se formam por meio da decomposição química e a desagregação mecânica produzida pela infiltração do lençol de escoamento superficial nas fendas existentes. Ou seja, os caldeirões, marmitas, sumidouros, eles são formados pela circulação da água, num processo químico e físico, em rochas de calcário, como nós encontramos lá na Serra de Itabaiana, exatamente onde nós temos o Poço das Moças. E por que as moças não voltaram? Será que realmente elas desapareceram como um passe de mágica? Vocês lembram da morte do ator Domingos Montanher? Que após mergulhar nas águas do Rio São Francisco, ele não voltou à superfície? Essa é uma história mais recente. Esse ator de 54 anos, que interpretava Santo na novela O Velho Chico, por ironia do destino, ou pela própria valentia do nosso velho Chico, desapareceu, sumiu. Será que ele, nessa turbulência da água, ele poderia ter entrado no sumidouro e assim como aquelas moças de lá do Poço das Moças, nunca mais teria voltado, nem teria sido encontrado o seu corpo? Como vocês sabem, essa novela já chegou ao final e o corpo dele foi encontrado. Porém, lembro quando Camila Pitanga, sua companheira de cena, uma colega de cena, ela informou que a correnteza o arrastou e que ele não conseguiu mais retornar. O corpo dele foi procurado durante horas, E quando conseguiram encontrar o corpo, estava a 18 metros de profundidade e a 320 metros da margem do rio. Se ele tivesse caído em uma dessas falhas circular, ou sobretudo uma falha cônica ou cilíndrica, um desses sumidouros, dessas formações geológicas, o corpo dele talvez nunca mais fosse encontrado. Teria ficado lá no leito do rio, incrustado em uma dessas rochas e nunca mais ninguém iria encontrá-lo. E aí, para finalizar, eu estava aqui lembrando, falando de caldeirão, quando no terceiro período nós estudávamos geologia, geomorfologia e também uma disciplina de geografia agrária. E aí o professor de geomorfologia perguntou: vocês sabem o que significa caldeirão, marmita? E todos nós ficamos calados, tímidos, Foi logo uma das primeiras aulas e um colega se preparou e respondeu:
Sim, professor, posso responder. Marmita é um utensílio utilizado pelo camponês para levar sua comida para o trabalho. O professor calou, olhou para ele e disse: a partir da próxima aula, vocês providenciem o dicionário geológico, geomorfológico e tragam, estudem os termos. E aí, até hoje, o tenho aqui comigo, né? E é de grande utilidade quando a gente precisa fazer algumas consultas desses termos técnicos próprios da geologia, da geografia, da geomorfologia. Desde já agradeço ao convite, Emily, e até o próximo Se a Veste Não Cast. E esse foi o nosso episódio de hoje. Simbora aprender mais sobre as riquezas da nossa terra. Um cheiro grande no seu cangote. Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta.